Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Murilo mais uma vez aqui, trazendo mais uma questão do Enem 2020, tá? Agora uma questão envolvendo velocidade média e cálculo de tempo, tá? Então nós temos aqui a questão 146, que ele traz para nós o seguinte enunciado, tá? Para chegar à universidade, um estudante utiliza um metrô e depois tem duas opções: seguir num ônibus percorrendo 2 quilômetros, tá? Alugar uma bicicleta ao lado da estação do metrô, seguindo 3 quilômetros pela ciclovia. Tá? Então ele tem uma menor distância e uma com maior distância. O quadro fornece as velocidades médias do ônibus e da bicicleta em quilômetro por hora no trajeto metrô-universidade. Tá? Vamos ver o que ele vai querer. A fim de poupar tempo no deslocamento para a universidade, em quais dias o aluno deve seguir pela ciclovia, ou seja, utilizar a bicicleta? Bom, no caso, ele pede para a gente utilizar aqui a fim de poupar tempo, ou seja, poupar tempo é você realizar o percurso no menor tempo possível. Tá? E como nós vamos fazer isso? Tá, gente? Vamos utilizar a ideia de velocidade média. Né? A velocidade média, ela nada mais é que o deslocamento, tá? Então a distância percorrida, né? Nesse caso a distância percorrida é igual ao deslocamento, tá? Então vamos colocar aqui o nosso ΔS dividido pelo nosso ΔT. Tá? A variação do tempo para percorrer essa distância. Como a gente quer, né, determinar o tempo, a gente vai isolar o nosso ΔT. Tá? Então o ΔT ele estava dividindo, ele passa multiplicando, tá? Então ele vem para cá. Nós temos então que o ΔT ele é igual ao ΔS dividido pela velocidade média. Tá? Então, se eu pegar a distância e dividir pela velocidade, eu vou ter o tempo que ele leva para percorrer essa trajetória. Tá? E a gente vai comparar qual tempo é menor, o tempo de ônibus ou o tempo da bicicleta para cada um dos dias da semana. Tá? Então, o que nós vamos fazer aqui? Eu vou colocar aqui novamente, né? Fazer aqui um risquinho, só para a gente ter uma separação, tá? E eu vou colocar aqui o ônibus, fazendo então o cálculo do tempo para o ônibus, tá? E para a bicicleta. Então, para a bicicleta, quanto tempo vai levar, tá? Como vai ficar o cálculo, então, da segunda-feira? Né? Você, de ônibus, vai percorrer 2 quilômetros com uma velocidade média de 9. Né? Então, a gente precisaria fazer essa divisão. Tá? No caso, eu já deixei feita para acelerar. Então, 2 dividido por 9, nós vamos ter aí 0,22 aproximadamente horas, tá? Fazendo esse percurso de ônibus. Tá? Para a bicicleta, nós teremos então 3 quilômetros dividido por 15, o que nos vai resultar então num tempo de 0,2. Tá? Então note que na segunda-feira o tempo da bicicleta é menor que o tempo do ônibus. Tá? Então, indo de bicicleta na segunda-feira, você poupa tempo. Tá? Na terça-feira, nós teríamos aqui então, tá? Para o ônibus, 2 dividido em 20, tá? E 2 dividido em 20 vai gerar para nós 0,1 uma hora, tá? Ou aí 6 minutos, tá? E para a bicicleta, nós vamos ter então 3 dividido em 22. E 3 em 22 vai dar aqui aproximadamente 0,13 horas. Tá? Então, observa-se que na terça-feira você tem uma
menor tempo percorrido indo de ônibus, tá? Então a gente vai descartar essa opção, tá? Que ele quer saber quando compensa ir pela ciclovia, tá? Para a nossa quarta-feira, nós vamos ter então 2 em 15, né? 2 dividido por 15, que vai resultar para a gente em aproximadamente, né? 0 ou aproximadamente 0,13 horas, tá? E para o tempo da bicicleta, nós teremos então 3 em 24, tá? Que vai gerar para nós 0,12, tá? Horas. Então note que na quarta-feira compensa irmos de bicicleta, né? Ou pela ciclovia, tá? Vou fazer os demais cálculos a seguir, tá? Aqui. Então vamos continuar utilizando esse espaço. Nós temos então para quinta-feira, você vai percorrer 2 numa velocidade de 12 para o ônibus. Então nós temos 2 por 12. 2 por 12 vai gerar para nós um valor de 0,16, tá? Horas para percorrer essa distância. E pela bicicleta, nós vamos ter 3 em 15, tá? E 3 dividido por 15 vai estar gerando para nós aqui 0,2 horas. Tá? Então note que na quinta-feira, né, não compensa ir de bicicleta, né? Compensa utilizar o ônibus, porque você vai gastar menos tempo. Tá? Agora, vamos verificar a sexta-feira. Para sexta-feira, você vai percorrer 2 quilômetros em uma velocidade de 10 km por hora para o ônibus. Tá? Então, 2 em 10. 2 em 10, a gente vai ter então 0,2 de hora, ou 12 minutos. Tá? E para a bicicleta, são 3 km por 18, né? Quilômetros por hora. 3 em 18. 3 em 18 vai gerar para nós, na sexta-feira, então, igual a 0,16 horas. Tá? Então, na sexta-feira, compensa a gente estar utilizando a bicicleta, que o tempo é menor. Tá? Então, nós já temos que segunda, quarta e sexta. Vamos olhar para o sábado. Né? No sábado, você percorre 2 km com 30 km por hora, no caso do ônibus, tá? 2 por 30. Isso vai gerar um tempo gasto de 0,06 horas. Tá? E para a bicicleta, a gente vai percorrer 3 km com uma velocidade de 16 km por hora. Tá? 3 em 16. E nós vamos ter 0,18 horas. Tá? Então, nesse caso, no sábado, compensa se utilizar o ônibus e não a bicicleta. Tá? Então, logo, os dias da semana que convém, né, o aluno ele utilizar a ciclovia são segunda, quarta e sexta. Tá? Então temos aqui a primeira alternativa, as segundas, quintas e sextas, não. As terças, quintas e aos sábados, também não. As segundas, quartas e sextas, opa, essa aqui é a nossa alternativa verdadeira. Letra D, as terças, quartas e sextas. E letra E, as terças e quartas e aos sábados. Não, né? Então nós temos como alternativa correta a letra C. Né? Então, calculando o tempo para cada um dos dias das semanas, para cada um dos meios de transporte e comparando, vendo qual é o menor tempo. Tá? Pessoal, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e até mais. Fui!